noite. Eu sou Alice Almeida. Todos bem-vindos ao nosso Papo Previdenciário, onde abordaremos temas relevantes sobre o direito previdenciário. Bom, a proposta do nosso podcast é falar de forma descontraída e direta sobre temas relevantes dessa área, podendo citar aposentadoria, pensões, benefícios por incapacidade, a famosa previdência, entre outros diversos. É um prazer participar dessa bancada de apresentadores. Meu nome é Bruna. E para começar, vamos falar com o pé direito. Hoje teremos dois convidados super especiais que vão brilhantar ainda mais a nossa noite. E eu sou a Andressa e hoje contamos com a presença do Dr. Adrielson Lima, especialista em Direito Previdenciário, e da doutora Maria Eduarda Bispo, mestre em Direito Previdenciário. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa. Eu espero que essa noite seja muito enriquecedora, né? Que os ouvintes aprendam bastante com a gente. Boa noite, eu sou Adrielson. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Precisamos de mais tempo para falar desse assunto que é muito popular. Existem várias contradições, várias interpretações que não têm a ver com a legislação, mas vamos tentar, nesse tempo que temos, dar o melhor para vocês. Bom, hoje falaremos de um tema que gera muita discussão e ainda é alvo de muitas críticas, que é o auxílio-reclusão. O que é, como funciona e, principalmente, quais são as controvérsias desse tema, o que o cerca, quais são as principais abordagens, vamos entender os direitos que ele garante e as principais críticas. Fiquem com a gente. Será que o auxílio-reclusão, ele realmente é uma garantia de um direito ou é um benefício que está sendo mal interpretado? Hoje vamos discutir tudo isso, desde como ele funciona até as controvérsias e as críticas que geram debates tão afavoráveis na nossa sociedade. Poucas pessoas sabem, mas o auxílio-reclusão, ele é um benefício previdencial, social, direcionado aos dependentes do preso, do trabalhador que está preso. Muito se discute, muito se confunde a respeito de que o benefício é direcionado para o próprio preso. Só que isso é um mito, na verdade. Esse benefício é uma assistência aos dependentes que tem o seu principal provedor retirado do seio familiar. A dúvida, os questionamentos, eles são pertinentes, até porque o próprio nome do benefício, ele já gera dúvidas. Se o auxílio é reclusão, ele vai auxiliar quem está preso, pelo que diz a definição do benefício. Mas, na verdade, é um auxílio que se estende aos beneficiários do recluso. Então, não é um auxílio para o preso, até porque o preso já é assistido pelo Estado. Ele tem as suas garantias básicas asseguradas pelo Estado. E é muito comum se falar que é indevido, que é injusto. Mas precisamos entender que no cárcere, pessoas do bem também estão em circunstâncias alheias à vontade dessas pessoas que hoje se encontram encarcerados, presos. Mas são pessoas que são trabalhadoras, pessoas que têm vínculo com a Previdência Social, e isso gera o direito para garantir aos seus dependentes uma vida digna, minimamente digna. Até porque essa questão da punição, ela não pode passar na pessoa do condenado. E quando você retira o provedor do seio familiar, a renda ela diminui. Então não poderia deixar de existir uma manutenção básica para esses dependentes. Mas, doutora, como funciona a concessão desse benefício? Como é a questão dos requisitos e o passo a passo? Bom, o primeiro passo para ser solicitado esse benefício, o dependente, ele primeiramente tem que juntar com o documento necessário. Esses documentos são certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, o comprovante de dependência, né, que esses dependentes têm da pessoa que foi presa e como eu posso dizer, atestado, um comprovante de reclusão, que é fornecido pela própria prisão, né, pela própria instituição prisional, isso. E após isso, após toda essa juntada de documentação, os beneficiários, eles vão para um aplicativo ou um site chamado Meu INSS, ou até mesmo presencialmente, né, em alguma lista do INSS, e solicitam, na verdade, o benefício. E a partir disso, o INSS ele vai analisar se esse defeito está dentro dos critérios, né, de elegibilidade e se as informações estão corretas para a concessão desse benefício. E você deve estar se perguntando, Maria Eduarda, quais são, né, esses requisitos para a concessão do benefício? Bom, o preso ele precisa estar assegurado pela Previdência Social, ou seja,
ele tem que ter contribuído com a Previdência enquanto ele estava em liberdade, enquanto ele estava solto. E o auxílio, ele só é concedido para os presos que cumprem regime fechado ou semiaberto. Ou seja, aqueles presos que estão em regime totalmente aberto ou que já saíram da prisão, imediatamente esse benefício será cortado. E às vezes nem concedido, né? Se ele foi Isso, preso sim. e está subindo a liberdade, por mais que ele tenha sido condenado, ele Não recebe. Isso. Um assunto assim, muito importante que fica essa dúvida na sociedade de que o auxílio de reclusão ele é destinado a todo preso, mas isso a gente fica assim, deixa claro que não existe. Tem que ter o vínculo previdenciários, o regime geral de previdência social ele tem que ser vinculado. E hoje nós temos, segundo a última pesquisa, que foi em outubro de 24, temos pouco mais de 660 mil presos no Brasil. E a maioria homens. Os homens são mais... tem uma tendência maior a se envolver na criminalidade. E se todos estivessem recebendo o auxílio de reclusão, a Previdência Social não tinha capacidade econômica, não seria solvente o suficiente para manter. E um outro assunto é que o regime próprio de Previdência Social ele é diferente do regime geral. E seus servidores, se estiverem encarcerados com pena inferior a 2 anos, condenação inferior a 2 anos, eles recebem os seus vencimentos. Descontam as vantagens, que é auxílio alimentação, auxílio transporte e adicional noturno. Mas eles continuam recebendo os seus benefícios, seus salários, independente de ter dependentes. Como o regime da Previdência, o regime geral da Previdência, ele exige que o preso, mesmo tendo qualidade, ele tem que ser dependente. E só outra coisa, que o INSS ele é bem criterioso, bem rigoroso com essa questão do detento tem que ter contribuído com a Previdência. Tanto que o índice de dependentes que recebe esse benefício é muito pouco, porque é irrisório, né, a porcentagem dos detentos que contribuíram com o INSS enquanto estavam em liberdade, isso que trabalho de carteira assinada. Fazendo um link aqui, que a Eduarda está falando, é que a maioria dos presos, pessoas que estão envolvidas na criminalidade, eles não têm vínculo empregatício, eles não têm uma vida voltada para o trabalho. Sim, legal, né? O trabalho lícito, eles estão envolvidos na criminalidade e eles não se preocupam em fazer pagamentos para a Previdência, nem que menos estarem inseridos no mercado de trabalho. Sim. E aí tá, né? Bom, porque muitas vezes eles não trabalham, não geram receita para a sociedade, aí gera também aquele vão de ter que manter eles, mas também não gerar renda, e por aí tem um vão na economia. E assim, o preso, o detento, ele gera um custo de aproximadamente R$ 1.700 mês para... Mais do que um salário mínimo. Muito mais. Então, assim, o custo do detento, do interno, é elevado. Ele ganha muito mais do que o trabalhador do regime geral, que ganha um salário mínimo, desconta a Previdência, desconta o INSS, para estar laborando dia a dia, de segunda a sexta, cargas horárias semanais que são exaustivas. Então, assim, o preso, ele tem esse custo que não é para o Estado, que são as pessoas que trabalham, que geram receita para o Estado para manter esses presos. E uma outra questão é a falta de celeridade processual. O interno, ele tem direito à progressão do regime que gera a liberdade, mas por falta dessa progressão em tempo hábil, ele continua encarcerado, que continua gerando despesa, outros, além da despesa, têm o direito ao auxílio de reclusão para seus dependentes, e com isso só faz aumentar a dívida do nosso país. Com certeza. E apesar de ser um direito social, né, o auxílio de reclusão, ele, como a gente está comentando aqui, ele se muito debate na sociedade e muitas controvérsias. Para muitos, ele é um apoio necessário, como a gente também falou. Muitas das vezes, a família já vive em situação de vulnerabilidade econômica e, às vezes, em alguns casos, né, que são os casos que podem receber o auxílio, o pai era o único gerador de renda da família, ou às vezes nos casos que são ilícitos nesse trabalho. Mas, de qualquer forma, ele gerava renda para a família dele. Mas nos casos que tem um filho menor, que a mulher não consegue trabalhar porque cuida do filho, então eles vivem nessa situação e, infelizmente não, mas felizmente existe esse benefício para poder ter essa assistência para com as famílias que estão sofrendo, porque, querendo ou não, elas não perderam a vida, e eles não devem sofrer as consequências que não foram eles, que exatamente de um ato que não foram eles que cometeram. É um direito decorrente da contribuição que foi feita pelo trabalhador que está em
regime prisional. Nesse caso que a gente menciona, há uma defasagem muito grande em relação ao financeiro mesmo da família. Que sim, então, por isso que E assim, um comparativo entre esses benefícios que são concedidos de auxílio reclusão, eles são irrelevantes para a Previdência, porque a maioria das pessoas envolvidas na criminalidade não tem vínculo previdenciário. Então, temos outros benefícios que impactam muito mais, Sim. como uma coisa que nós podemos observar são a concessão de auxílio-doença, de benefício de prestação continuada, muito mais violento que esse encarceramento são as motocicletas utilizadas por jovens na violência no trânsito. Isso aí sim, os acidentes para os SUS é um impacto muito grande e vai gerar para ele um benefício especial se ele não tiver vínculo e se ele tiver um auxílio-doença. E não basta, só um momento, e não basta ele ter contribuído, né? Ele tem que ter contribuído e a renda dele tem que ser uma renda baixa. Porque imagine, né? Uma pessoa que ela ganhava 40 mil, ela é presa. Não tem porquê os dependentes receberem esse auxílio reclusão. Então, além do detento ele ter contribuído com a Previdência, essa contribuição tem sido mínima. Precisa ser suficiente. Isso também é a questão, que muita gente critica nos casos em que acontece um crime violento. E o preso, e ele fica aquele mito, né, que a gente vai falar pouco à frente, relacionado a ele matou e está recebendo auxílio, como se de fato isso fosse para ele. Mas não, o auxílio é uma família que está sofrendo as consequências, não tem mais ninguém trabalhando. Mas a crítica muitas vezes é voltada para esses casos de crimes mais violentos. E assim, voltando, pegando o que a senhora falou, as pessoas têm o ditado popular que falam que o encarceramento, que a prisão é bom, no sentido de come, bebe e dorme de graça. Sim. Mas o objetivo principal da prisão é ressocializar. Então, eu acredito que ninguém quer comer e beber de graça nessa forma. E nós temos uma cultura voltada a valorizar após a pena. A liberdade ela é muito importante. E só quem sabe disso E voltando que o mundo carcerário ele é um mundo obscuro, com regras internas e que assombra quem nunca lhe esteve. Então, essa questão do auxílio reclusão, eu acredito que seja muito importante, porque quem está aqui fora já está sofrendo com a ausência do seu ente querido, do seu responsável, e também não pode ficar responsável por alimentos. Isso é inegociável, a questão da alimentação. Então, assim, eu sou a favor da concessão do auxílio reclusão para aqueles que têm vínculo, inclusive, a Eduarda falou, da exigência da Previdência quanto a isso. Se você atende aos critérios, às exigências, será concedido. Até porque grande parte da nossa sociedade ainda convive com o sistema patriarcal. O pai, o provedor, e como você mencionou, a maioria dos que cometem crimes são punidos por isso, são homens provedores, então nada mais justo do que o auxílio para esses entes. E o auxílio ele tem caráter substancial. Então é justamente, como todos já mencionaram aqui, que é a subsistência dessa família. Dito isso, vamos a uma rodada de mitos, verdades, doutores. Primeiro mito a ser estabelecido pelos nossos especialistas é que o auxílio reclusão é um salário do preso. Não é verdade. O preso que tem vínculo com a Previdência gera direito aos seus dependentes para receber um salário enquanto perdurar a prisão. O auxílio reclusão é um benefício para qualquer preso. Não é mito. O auxílio reclusão ele é um benefício para os dependentes dos presos que estão cumprindo regime fechado ou semiaberto e que tenham contribuído para o INSS, como eu já disse anteriormente. O auxílio reclusão é pago por tempo indeterminado. Não é verdade, é mito. O auxílio reclusão ele é pago enquanto houver a restrição da liberdade. Engraçado, parece que até que a gente já tinha combinado antes. Todas as respostas já foram dadas. Vamos às controvérsias e discussões sociais sobre o benefício. Embora o auxílio reclusão tenha sido criado para proteger os dependentes do contribuinte preso, ele gera bastante polêmica em torno desse auxílio. Uma das discussões que a gente até já mencionou são as críticas e desaprovação popular, principalmente quando é referente a casos de crimes violentos.
Aí essa questão desse auxílio é bastante visto de forma negativa na sociedade. Uma questão também importante que acho que a gente já mencionou antes, em relação à desigualdade social, porque o benefício ele é visto como uma forma de um assistencialismo. Para as famílias, em muitos casos, elas já não são vulneráveis, né? Ou que elas são vulneráveis, economicamente melhor dizendo. E eu acredito que, de fato, essa seja a ideia do benefício mesmo, de ajudar as famílias que estão se provedendo, tudo que a gente falou mais cedo, né? Eu não sei se os doutores acompanhou, mas inclusive existem propostas legislativas para extinguir ou restringir esse benefício em virtude das polêmicas que gera. Sim, a gente viu. Doutora, diante do apresentado, qual o seu ponto de vista e o que podemos fazer para melhorar esse sistema de auxílio e inclusão? Bom, de início, eu penso na melhoria, no controle, na fiscalização, né? Em propostas que possam garantir que o auxílio seja dado para as pessoas que realmente precisam. E, além disso, o apoio à família é fundamental. Principalmente as famílias que estão em situações de vulnerabilidade social, financeira, enfim. Também contar com a ajuda das propostas de políticas públicas mais amplas para apoiar essas famílias e apoiar as famílias independente de benefício. O auxílio reclusão é um tema que envolve muito mais, que envolve aspectos muito mais complexos do que o que a gente está discutindo aqui só. A gente está discutindo uma parte. Mas, para também uma grande parte da população, ele é um alicerce, digamos assim, durante um período difícil, durante períodos que a família sofre muito, que o preso sofre. E, para outra grande parte da sociedade, é um motivo de uma crítica, de um debate, de questionamentos. Mas o que de fato importa é entender que essa discussão ela faz parte de um debate muito maior sobre o sistema de justiça do Brasil e sobre as políticas públicas que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, se você gostou desse episódio, não deixe de acompanhar o Papo Previdenciário nas redes sociais. E lembre-se, o conhecimento é uma arma poderosa para a transformação. Um beijo e até o próximo. Esse foi o Papo Previdenciário de hoje. Obrigada aos seus partícipes e muito obrigada aos ouvintes. Espero que tenha enriquecido o conhecimento de vocês. Até logo e muito obrigada pela participação dos doutores. Muito obrigada. Foi um prazer. Espero voltar mais vezes. Olá, prazer, eu sou a Alice. Bem-vindos a todos. Bem-vindos. Bem-vindos.